Bom, eu sou o Marco Giroto, fundador da Sprint Hub. Quem já conhecia Sprint Hub, levanta a mão, por favor. Ninguém, porque nós somos uma startup relativamente nova no mercado, tá? Somos um CRM AI First, e é um CRM com atendimento omnichannel, com sistema de automação, com chatbot, com agentes de inteligência artificial, tá? É um CRM bem completo, um dos mais completos do mercado. E a gente começou já faz mais ou menos um ano e meio, então por isso que a gente quase ninguém conhece a gente. A gente já está com bastante clientes, tá? E então empresas que precisam integrar tudo, precisa ter tudo integrado, CRM, atendimento, agência de IA agora, o Sprint Hub, tá? O estado da arte. Eu vou falar um pouquinho rapidamente, é uma palestra relâmpago, porque são 20 minutos, tá? Só que depois, quem for escanear o meu QR Code que eu vou mostrar no final, a gente está preparando um e-book mais completo sobre o tema vendas com inteligência artificial, tá? Inclusive com processo de vendas, como que você pode criar um processo de vendas com inteligência artificial. E aí é plataforma agnóstica. Você pode usar esse processo também em outras plataformas, não é só o Sprint Hub. Óbvio que a gente puxa a sardinha para o Sprint Hub, mas você pode usar esse processo para qualquer coisa. O e-book ainda não está pronto, está na parte de diagramação, mas a gente tem no seu contato ali, na hora que vocês mandarem a mensagem para a gente, vocês vão conversar com a nossa agente de IA, então vocês podem fazer pergunta para ela, em áudio, inclusive, ela responde em áudio. Se vocês quiserem agendar uma reunião de apresentação, ela vai agendar a reunião para vocês. Então, assim, eu não tenho mais SDR fazendo qualificação ou pré-qualificação de leads. Alguém aqui é SDR? Se não tem, beleza. Quando tem, eu falo, já procura outro emprego, porque vocês vão perder o emprego, tá? Isso é fato. Tá? O closer ainda nem tanto, tá? Mas tá perigando também chegar nesse estágio. Tá? O que eu vou mostrar rapidamente é o que a gente está fazendo de processo de vendas com inteligência artificial dentro da Sprint Hub. Tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos, a gente engloba todo o processo, né? O nosso sistema engloba todo o processo de inbound e outbound. Então, a gente tem ferramentas para usar tudo isso daí, atrair, converter, nutrir, captar, conectar, qualificar, vender. Então, a gente tem tudo isso daí e agora a gente está usando uma camada de IA para não só atender esses leads ou pré-qualificar esses leads, mas também para fazer análise de atendimento, análise de intenção do cliente, saber se o cliente está quente, se não está. Então, tudo isso aí a gente consegue usando inteligência artificial. Tá? Os agentes de IA, você pluga, você treina na nossa plataforma e você usa o token do seu. Você vai lá, cria um token da OpenAI, do Claude, do Gemini, você pluga na plataforma e você paga direto para eles. A gente não intermedia esse custo, tá? Diferente de outros players que estão surgindo, que estão cobrando aí um valor fixo e estão te cobrando por esses tokens. Aqui é um processo de vendas como que funciona hoje, né? Principalmente em quem tem as ferramentas totalmente descentralizadas. Tá? Então, se você tem uma ferramenta de automação de marketing, uma ferramenta de atendimento, uma ferramenta de CRM, uma ferramenta de chatbot, você tem que ficar fazendo um monte de parafernália, conexão via API, importa arquivo, exporta arquivo, e manda arquivo para o Meta para poder fazer qualificação ou conversão e volta. Ou seja, é um inferno. Então, quem é empresário sabe como que é isso. A gente não tem tempo para mais nada se ficar fazendo esse monte de coisa. Tá? Então, o Sprint Hub ele veio para ajudar nesse processo aqui, tá? Para que tudo isso aí fique totalmente homogêneo, uma coisa depende da outra e as coisas vão se retroalimentando. Aqui é um estudo, tá? Que fala sobre a parte de atendimento. Como o agente de IA eles estão iniciando muito forte na parte de atendimento, tá? Tem esse estudo aí que inclusive o pessoal da HubSpot que ajudou a fazer, que é o seguinte, né? A sua demora em atender um lead está matando o teu negócio porque você está demorando para atender esse lead. Então aqui eles auditaram algumas empresas e eles viram que 37% das empresas que responderam demora até 1 hora para responder, beleza. Só que as outras demoram de 1 a 24 horas para responder. 24% levam mais de 24 horas e 23% nunca responde. Então o cara tá pagando Meta, tá pagando Google Ads, tá pagando caro pelo lead, o lead tá cada vez mais caro e o pessoal não tá atendendo. Né? E o agente de IA consegue atender no mesmo segundo, não é nem no mesmo minuto. Você manda mensagem e ele te manda uma resposta no mesmo segundo,
e você pode perguntar o que você quiser para ele, que ele vai te responder, porque você consegue treinar esse agente de IA com a sua base de conhecimento, com os seus documentos. Então ele vai ter um conhecimento muito mais vasto do que qualquer agente que você pretenda treinar que seja humano, né? Então a média aqui de tempo foi de 42 horas. Aí as empresas estão investindo em marketing, estão investindo em SEO, estão investindo em um monte de coisa, e aí, oh, mas eu não estou conseguindo vender. É lógico, você demora 42 horas para atender o cara já nem lembra mais de você. Quando você manda mensagem para ele, o cara nem sabe mais quem é você. O que é você mesmo? Pronto, você já perdeu o lead faz tempo, ele já fechou, não com o melhor, mas com o que respondeu mais rápido. Né? Então o agente de IA também ajuda a resolver principalmente essa dor, que é uma das principais dores aí do pessoal. Ali tem um link, tá? Depois eu posso mandar para vocês essa apresentação, mas tem um link para vocês baixarem esse estudo. E aqui é a velocidade de conversão. Né? Então eles conseguiram medir, né? Mensurar que se você responder nos primeiros minutos, né? Ou no primeiro minuto, a sua taxa de conversão vai elevar em 400%. Então imagina que maravilha. Você conseguir converter muito mais porque você conseguiu responder o seu lead de forma humanizada, né? Então muita gente está com preconceito aí com as IAs, porque ninguém gosta de falar com uma IA, porque a gente está muito acostumado com aquele chatbot antigo, mecânico, com respostas pré-programadas. Agora não, agora a IA, você pode até programar ela assim, ó, eu quero que você seja simpática, cordial, levemente sarcástica. Né? Então ela até consegue fazer brincadeiras com a pessoa, conforme o que ela falar. Então ela pode ser totalmente humanizada e isso está evoluindo numa velocidade muito gigante. Tá? A cada 3 meses vocês estão vendo um salto aí nisso daí. Agora a gente já está indo para a parte de real time, ou seja, você conseguir conversar via VoIP, via telefone, com uma IA, com voz humana, e ela conversando com você como se fosse uma pessoa. Tá? Então, assim, em poucos anos a gente vai chegar no patamar que a gente não vai conseguir identificar se a gente está falando com um humano ou com uma pessoa. Hoje, lá na Spirit Hub, já é assim. Muitos clientes que chegam, o que a gente faz? Propositalmente, a gente não fala que é uma IA, tá? E deixa o cliente seguir o ritmo dele. Aí lá no finalzinho, né, já conversamos ali 20 minutos com o cara, aí a gente avisa, fala, somos uma IA. O cara, como assim? O cara fica louco. E a gente avisa porque a gente queria realmente pegar esse gap que ele tem ali de, opa, como assim? Mas assim, estão sendo já pensadas legislações, tá? Principalmente na Europa e logo logo vem para o Brasil, da questão de você ser obrigado a avisar o seu cliente que ele está conversando com uma IA. Tá? Nem tudo, não vai dar para te enganar o cliente para sempre, mesmo que ela fique 100% autônoma ou inteligente. Vai. Bom, e agora esse é o ano dos agentes de IA. Né? Então você entra em qualquer lugar, no LinkedIn, né? Só se fala, né? Tem até um vídeo que gravaram que é IA, 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 AI, 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 AI. Todo lugar que você fala é AI, AI, AI. Ninguém aguenta mais o vídeo AI. Né? E esse ano são os anos dos agentes de AI. E o agente de AI, ele não precisa necessariamente ser um agente que fica conversando. Tá? Ele pode ser um agente de analista, ele pode analisar um atendimento. Então, no Spirit Hub, a gente tem um Copilot, por exemplo. Imagina o seguinte, o suporte está lá atendendo o rapaz, uma pessoa 2 horas. E aí é transferido para o suporte de segundo nível. Imagina o segundo nível ter que ler todo o atendimento para saber o que está acontecendo. Não, ele vai lá no Copilot e pergunta, me dá um resumo desse atendimento, quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que eu posso fazer? Aí ela vai lá e fala, está acontecendo isso, está acontecendo isso, o cliente está com essa dor, precisa disso. Pronto, já era. Né? Aí o suporte de segundo nível. Então, assim, você pode usar para análise, você pode usar para análise de dados. Obviamente que para isso você precisa ter dados, então precisa ter coletar dados. Para isso você precisa ter uma plataforma integrada que tenha tudo integrado para você ter esses dados. Tá? E qual que é a diferença? Né? Já falei um pouquinho aqui. Agente de IA. No nosso caso, a gente está com muito foco em SDR, porque é uma plataforma de vendas. Então acaba que os nossos clientes acabam usando muito para SDR, qualificação, pré-qualificação. Não só a qualificação passiva, daquele lead que vem te procurar, mas a gente está usando também para qualificação ativa. Sabe aqueles leads que estão dormentes, que já deram perdido no funil muito tempo atrás? Você pode treinar uma IA que vai levar para esses clientes, oferecer para eles novidade. Ele vai entrar em contato com esse cliente via chatbot e vai perguntar, a gente lembra da Spirit Hub? A gente está aqui com algumas novidades, alguns lançamentos.
Você tem um minutinho para ouvir sobre esses lançamentos? Aí o pessoal responde, opa, legal, quero saber das novidades. Aí a IA vai lá, passa as novidades, aqueceu o lead de volta, volta para o funil. E aí, mais, né, acaba comprando. Então, responde em segundos, não cobra salário, só o salário da OpenAI, ou do Claude, ou do Gemini que você vai pagar, mas é infinitamente menor. Aí o pessoal, eu não estou usando o GPT-4 porque é muito caro. Eu estou usando o 4 mini. Mas, gente, se você for comparar o seu preço hora de um humano com o que você gasta num GPT-4, é muito menor. Né? Você vai pagar muito menos. Então, você não faça uma economia boba. Pega um agente bom, como o GPT-4, o Claude 3.7, ele está muito legal. Ele é um pouquinho mais caro que o 4, mas ele é muito legal. Tá? Qualificam de forma automática. No nosso caso aqui, eles até conseguem pegar os dados que o cliente imputou, né? Qual que é o seu faturamento? O cara responde, ele vai lá, atualiza um campo do lead. Você pode usar isso como um gatilho para automatizar outras coisas. Agenda a reunião. Essa reunião já está conectada com o Google Agenda. O Google Agenda já bota no seu Google Agenda, já manda o link do Meet para o seu cliente. Tá? E entrega um lead já pré-qualificado para o vendedor, para o closer, né? Porque a gente sabe que a gente tem aquele problema de muitos leads chegando e a maioria deles carne de pescoço. Né? Muito lead desqualificado, isso aí é complicado, leva tempo do time para qualificar. Então, isso aqui é perfeito para qualificar. Tá? E múltiplos canais. Detalhe, né? A gente tem integração com redes sociais, então hoje a gente usa IA para responder comentário do Instagram. Então, se você faz uma pergunta num post nosso, como que funciona isso daqui, não sei o quê? A IA vai responder, que é uma IA respondendo. Tá? As pessoas até nem sabem que é uma IA, mas é uma IA que está respondendo. Né? Aí também já falei também, né? Do curioso ao comprador em potencial, né? Por que é bom o Sprint Hub IA em ação, etc. Tá? Isso aqui é uma telinha rápida de como que é a cara do nosso agente de IA para você treinar. Então detalhe, né? Você vai criar o background, você cria um background com a IA. Você escreve ali, eu quero o background de um vendedor. Gerar com Copilot. Ele vai gerar para você todo um background de um vendedor, de como que ele tem que ser. Aí você só vai lapidando. Eu quero que ele use o spin selling, eu quero que ele use o bench, e você só vai lapidando, tá? Informações que o lead capta, quais são as regras desse agente, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, tá? Você treina ele passo a passo. Aqui são as habilidades. Essas habilidades a gente está crescendo ela aos poucos, né, cada vez mais. Então hoje ela já salva dados, já envia e recebe áudio. Detalhe, você pode usar a sua voz clonada para conversar com o seu cliente. Tá? Então a gente tem uma integração com a Eleven Labs. Você clona a sua voz e usa no WhatsApp, né, pergunta e resposta. Você conversa com o seu cliente com a sua voz. O seu cliente vai achar que você está conversando com ele. Eu faço isso com os meus clientes, mas eles já sabem que é uma IA, porque eles já usam o Spirit Hub. Eu não consigo fazer essa pegadinha com eles. Eles já sabem. Mas eles respondem. O pessoal que está entrando, quando eu mando áudio com a minha voz e com o nome, vocês vão escanear a nossa AI no final, ela vai mandar um áudio para vocês. Quem tem o nome no WhatsApp, ela vai chamar vocês pelo nome, tá? Aí vocês vão ver que né, é bem legal. Muita gente não percebe e acaba respondendo o áudio. Legal, Marco, vamos conversar assim, não sei o quê. Aí pronto. Aí a IA entra em ação, já agenda a reunião. Engajamento ativo, já gera imagem, tá? Próximo passo agora já analisa imagem, tá? O próximo passo agora é analisar documento. Então os clientes vão enviar documentos, a IA vai analisar esse documento e dar um parecer sobre o documento, tá? Engajamento ativo, para ele não ficar só esperando o cliente mandar alguma coisa, ele mesmo vai atrás para saber o que está acontecendo. Se o cliente parou de falar ali, você pode programar daqui 3 horas. O cliente parou de falar, daqui 3 horas, entre em contato com ele, vê se ele está precisando de uma coisa, se ficou alguma dúvida e etc. Formata a mensagem no WhatsApp para ficar bonitinho, negrito, etc. Essa tela não ficou muito boa, mas aqui é a parte a gente faz para o treinamento. Você coloca o seu site, ele faz o scrolling do seu site todo, tá? Então ele pega todo o seu site para usar como treinamento e você sobe arquivos também em texto. Detalhe, nesse site você pode deixar programado para sempre que tiver uma página nova no seu site, ele fazer esse escaneamento também todo dia de madrugada. E aqui são configurações adicionais. O que eu mais gosto é que ele aguardar N segundos para a mensagem do lead. Por quê? O brasileiro tem mania de mandar assim: olá, bom dia, tudo bem? Eu queria saber uma coisa.
manda mensagem picada. Aí, se você põe num agente normal, a IA fica doida, porque ela quer responder cada uma dessas mensagens. Quando você coloca isso, um tempo de espera, fala, vamos aguardar o cara botar tudo, ele junta tudo isso aí e manda uma resposta só. Tá? Isso é sensacional, porque aí ela fica esperando. Porque senão ela é muito proativa, então ela quer responder tudo. Então, não, aguenta aí, junta tudo, aí você vai lá e dá uma resposta só. Tá? Isso é muito legal. Esse aqui é o nosso chatbot. Tá? Com o chatbot, a gente consegue fazer, inclusive, parte de prospecção de leads. Então, a gente consegue conectar numa API, no nosso caso, a gente conecta na API do CNPJ já. Eu vou lá, faço um filtro por KNAI e por tamanho de empresa e somente profissionais que têm um e-mail e WhatsApp. O que ele faz? Ele vem, traz essa lista de leads, compila isso num segmento e aí a IA só vai entrando em contato. Tá tudo no automático. Então você consegue usar a IA não só para... Óbvio, né, que a IA não é só a IA fazendo isso, mas também a parte de automação, o chatbot também te ajudando nessa parte, mas prospectando para você, conectando em APIs externas, prospectando, criando, segmentando essa lista da forma que você filtrou, para que a IA consiga sair dando, né, fazendo essa prospecção, mandando mensagem para o cliente. Né? Logo, logo a gente vai ter automação de ligação, então você vai poder também criar uma automação para você ficar ligando para os clientes, e aí quem vai conversar com o cliente é a IA, ou você pode programar para, se o cliente atender, já transferir para um vendedor. E para, quase finalizando aqui, esse é o nosso processo de vendas hoje dentro da Sprint Hub, só para vocês terem ideia. Então o lead ele chega principalmente pelas redes sociais, Google Ads, YouTube Ads, Meta Ads. A gente manda para uma landing page, por quê? Porque a gente quer traquear esse cara. Então a gente tem o tracking no Sprint Hub, faz o tracking, tá? E aí eu já mando para um chatbot com um agente de inteligência artificial, para um formulário, na verdade, ou ele clica no botão do WhatsApp e já sai conversando com a nossa IA. A nossa IA já faz a qualificação inicial, já sabe de onde ele veio, tá? Se ele já preencheu alguma coisa a mais, ela já tem essa informação, tá? E aí qualificou, manda para o funil de vendas e ela até agenda a reunião. Tá? Não qualificou, lead frio, aí vai para um funil de qualificação, vai para um funil de nutrição de lead, que a gente também tem, tá? Aí você começa a nutrir esse lead por e-mail, algumas mensagens de WhatsApp para o cara não te bloquear, né? Aí você pode usar lead scoring para você ir pontuando esse lead a cada interação que ele tem com você. Aí a IA, você pode programar a IA ou um chatbot para falar o seguinte: quando esse lead chegar a 100 pontos, eu quero que você entre em contato com ele. Pronto. Ela já tem esse gatilho interno, né, junto com o chatbot, onde quando ela fizer isso, ela já começa a entrar em contato. Porque ela sabe que é um lead quente. Eu não tenho mais um humano fazendo esse meio de campo, tá? Não tem necessidade. E aí o foco da IA, o que é? Agendar uma apresentação. Agendar uma reunião, uma apresentação para a gente apresentar. E aí a gente manda também conversão para o Meta e conversão para o Google. Tá? Então, o cara foi qualificado, em qualquer etapa do funil, você manda uma conversão para o Meta para você fazer o remarketing de volta. Tá? Então você faz o remarketing também no lead frio. Tá? O lead frio não é só ficar nutrindo. Você fica mandando também conteúdo patrocinado para ele, para que ele sempre lembre de você e veja você como uma referência. Tá? Aí se ele comentar alguma coisa na rede social, aí ela vai estar atendendo para você. Tá? Isso aqui, a gente está usando um software, não sei se vocês conhecem, é o TLDV. O TLDV você pluga na reunião, ele analisa, ele transcreve toda a sua reunião. Aí o que a gente faz? Ele tem uma API aberta, que aí você coloca como foi a conversa, a gente está usando o Spin Selling, tá? Aí joga o Spin Selling para dentro do CRM. Entrou no CRM, eu posso também depois usar isso como dados, eu posso também usar isso aí para qualificar ou para segmentar ainda mais o nosso lead, para saber se esse lead realmente vai comprar, se não vai. E aí, se não for, já boto uma IA para fazer outras coisas e etc. Tá? Então, eu dei uma olhada também nesse software e a gente está pensando em ter um plugin para Chrome para fazer isso também em breve. Tá? Aqui é o que a Sprint Hub faz, tá? Só rapidamente, toda a parte de inbound, outbound, qualificação, tracking, chatbot, agências de inteligência artificial. Ah, mas quem faz tudo não faz nada direito. Só que a gente está 5 anos desenvolvendo isso antes de lançar. Tá? Tem cliente nosso aqui, né, que inclusive virou implantador, ele sabe, depois vocês podem perguntar para ele. Então, assim, é um negócio fenomenal. Tá? Existem outras ferramentas similares lá fora.
pagando em dólar, mas vocês estão no Brasil pagando em real, muito mais acessível para vocês. Tá? Depois, peço que vocês nos conheçam ali no stand. E vou liberar aqui o QR Code para vocês escanearem e conversar com a nossa IA. Se a câmera de alguém não conseguir ler esse QR Code, tem aqui o link. É a mesma coisa, tá? Acessando esse link, o que vai acontecer? Eu já vou estar traqueando vocês. Eu já sei que vocês vieram dessa palestra, tá? Mas na hora que você manda mensagem no WhatsApp, você perde o tracking. Não se você estiver usando o Sprint Hub. Tá? Com o Sprint Hub a gente sabe que se você entrou no link encurtado com o WhatsApp, na hora que mandar mensagem, eu sei que é você e eu faço o seu tracking. Tá? E aí você pode conversar com ela, ela vai te mandar um áudio personalizado e você pergunta aí pra ela. E aí, será que você é inteligente mesmo? Me conta aí mais sobre você. E ela até, se bobear, ela até sabe que você tá aqui, tá? Provavelmente ela vai te falar aí, talvez. É isso, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais, a ideia não é ser uma palestra jabá, mas sim mostrar que é possível fazer um processo comercial com inteligência artificial. A gente está fazendo isso para a gente e para muitos clientes. Tá? Vou lançar o e-book, vou mandar para vocês, que agora que eu tenho o contato de vocês. Nesse e-book vocês vão poder ver, estruturar o processo comercial de vocês com IA, tá? Independente da plataforma que vocês usarem. É claro que se usar Sprint Hub é muito mais simples. Bom, obrigado, gente.